E também convido ao palco Aloysio Mercadante, coordenador do Programa de Governo da Frente Ampla Vamos Todos Juntos pelo Brasil. Sejam muito bem-vindos. O transporte é imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico do país. Por isso, uma infraestrutura planejada, moderna, interligada e que contribua para o aumento da competitividade da nossa economia e para o bem-estar da população deve ser a agenda primordial do Estado brasileiro. É papel do sistema CNT, que reúne a Confederação Nacional do Transporte, o Serviço Social do Transporte, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e o Instituto de Transporte e Logística, promover iniciativas que sejam capazes de fomentar esse debate e a adoção de políticas que gerem o avanço de que o transporte e o Brasil necessitam. Tudo precisa de movimento. A colheita que sai do campo e chega à cidade, a matéria-prima que chega à indústria, o produto que chega ao consumidor, a produção que chega ao restante do mundo, as pessoas que chegam aos seus destinos. Quem protagoniza esse movimento é o transporte, um setor essencial e que num país grande como o Brasil mostra ainda mais a sua importância. Porque promove integração e desenvolvimento econômico. O transporte é essencial para todos. O sistema CNT é quem atua para fortalecer o transporte brasileiro, apoiando milhares de empresas e milhões de trabalhadores cuja força gera um movimento de que o país necessita. A CNT, Confederação Nacional do Transporte, é a entidade máxima de representação do setor em todos os modais. Produz estudos que apoiam empresas e poder público na gestão, atua para promover um ambiente de negócios competitivo e para impulsionar o crescimento econômico do Brasil. O SEST-Senat, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, é o braço do sistema CNT que cuida das pessoas. Com uma rede de assistência presente em todo o Brasil, oferece atendimentos de saúde, esporte, lazer e capacitação profissional. Assim, promove a empregabilidade, geração de renda e prestação de serviços de transporte e logística com melhores resultados. E o ITL, Instituto de Transporte e Logística, é a instituição que contribui para aprimorar a gestão e a inovação das empresas. Isso ocorre por meio da qualificação avançada de gestores do transporte e do apoio à construção de soluções que lancem as empresas a patamares cada vez mais elevados de desenvolvimento. Isso tudo faz o transporte brasileiro avançar. E o transporte que avança leva o país para frente. O sistema CNT é a energia que faz o Brasil ir cada vez mais longe. Neste momento, eu passo a palavra, então, para a abertura oficial do 5º Fórum CNT de Debates. Eu passo a palavra ao presidente do sistema CNT, Wander Costa. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Com grande satisfação que estamos promovendo este Fórum CNT, diálogo com os presidenciáveis. Cumprimento o candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin. Agradeço aos senhores por terem aceito o convite para estarem aqui, na Casa do Transporte, para falarmos sobre o que queremos para o setor e para o Brasil nos próximos 4 anos. Agradeço também a presença de todos que vieram. Saúdo ao nosso senador Alexandre Silveira, de Minas Gerais, que está presente. Saúdo os empresários e as demais participantes aqui presentes. Obrigado pela presença de cada um dos senhores e senhoras. Esse diálogo do transporte com os pré-candidatos à presidência da República é um evento de grande relevância, porque o transporte é imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. Quanto mais uma nação produz, maior é a sua necessidade de transporte e logística.
Pessoas precisam se locomover e produtos precisam ser entregues dentro e fora do território nacional. É isso que o setor faz, move o Brasil. Sabemos que uma infraestrutura de transporte multimodal planejada, moderna, interligada e contribua para o aumento da produtividade, da competitividade das empresas e para o bem-estar da população deve ser a agenda prioritária do Estado brasileiro. Os desafios são muitos, é claro, e deve haver vontade política para superá-los. O maior deles é a falta de investimento em infraestrutura, que prejudica toda a cadeia produtiva brasileira. Neste sentido, destaco a importância da relicitação de rodovias estratégicas para o país, como as BR-040 e 262. Também é fundamental concluir o processo de licitação da 381, conhecida como Rodovia da Morte, e que é uma promessa antiga. Para além da infraestrutura de transporte, é essencial o país se debruçar sobre alternativas para reduzir o custo da energia com investimento em gasodutos. Para viabilizar os investimentos, é necessário a participação da iniciativa privada. Nós estamos dispostos a pagar os pedágios, mas também é indispensável os recursos públicos, principalmente para promover o desenvolvimento das regiões mais pobres, que não geram atratividade para a iniciativa privada. Para viabilizar isso, é preciso deixar investimentos fora do teto de gastos. Os governos federal e estadual necessitam recuperar a capacidade de investir. Além disso, é preciso estimular a maior utilização de recursos privados e viabilizar a ampliação da multimodalidade, a segurança pública e o aprimoramento dos marcos regulatórios. Este é o caminho para criar segurança jurídica nos empresários e aos investidores. As alterações realizadas na legislação trabalhista fez com que muitos trabalhadores não fossem demitidos, principalmente durante a pandemia. E hoje é responsável pela geração de empregos, ainda muito lenta, mas que tem sido recorrente. Acreditamos, sim, que ainda há espaço para alteração de alguns pontos. É preciso continuar aprimorando a legislação. Ressalto a necessidade da manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que são fundamentais para a preservação de emprego. Para o país dar esse salto evolutivo, é preciso uma estratégia nacional de longo prazo e que busque fomentar o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental e energética. É por isso que reunimos nesse documento o Transporte Move Brasil, proposta da CNT ao país, aquilo que acreditamos contribuir para a construção de uma agenda estratégica para o setor de transporte para o país. Nosso objetivo é mover toda a nação para um futuro promissor e colaborar de maneira assertiva para um Brasil cada vez mais integrado, eficiente e próspero. Encerro minha fala destacando que a CNT e todo o setor transportador reafirmam o seu apoio irrestrito aos pressupostos de um Estado democrático de direito e das bases para a eleição livre, pacífica e transparente. Para nós está mais do que claro que somente a estabilidade e segurança jurídica é possível garantir mais investimento, desenvolvimento e qualidade de vida para todos. Agradeço mais uma vez os senhores candidatos, Lula e Alckmin, pela presença. Estamos todos nas expectativas para ouvir o que os senhores pensam e o que têm a dizer sobre os grandiosos desafios do transporte do Brasil. Obrigado. Obrigada, Wander Costa, presidente do Sistema CNT. Como disse o presidente, a Confederação Nacional do Transporte elaborou o estudo O Transporte Move o Brasil, propostas da CNT ao país, que busca contribuir para a construção de uma agenda estratégica para o setor de transporte e também para o Brasil. Esse estudo contém propostas que buscam fomentar o emprego, o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental e energética. O documento foi elaborado a partir de contribuições das diversas empresas e entidades do setor, assim como a partir de formulações técnicas e institucionais do sistema CNT. Eu convido, então, para fazer a apresentação dessas propostas, o diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, Bruno Batista. Muito boa tarde a todos presentes. É uma satisfação muito grande, em nome da CNT, recebê-los aqui e termos a oportunidade de apresentar
ao senhor presidente as propostas dos transportadores brasileiros. O primeiro ponto importante a se dizer é que, dentro da estruturação da CNT, nós temos uma tradição muito grande de ouvir os transportadores e de desenvolver pesquisas, análises, estudos, de forma a identificar os principais problemas. E esse é um grande diferencial dos trabalhos aqui da Casa, que para cada problema identificado, nós apresentamos também propostas de solução. O que nós fizemos dentro desse estudo foi contemplar as principais propostas, os projetos mais viáveis, de forma a que eles possam fazer parte dos programas de governo, porque isso vai dar uma dinâmica muito maior para o sistema de transporte brasileiro e, assim, promover o nosso desenvolvimento tão desejado. Esse trabalho, então, ele pode ser agregado, que é o que eu vou fazer a apresentação, em 4 grandes itens. O primeiro deles, nós vamos falar algumas propostas relacionadas à infraestrutura, que é essencial para a promoção do desenvolvimento econômico. Vamos falar sobre alguns entraves que ainda limitam a competitividade das empresas nacionais. Esse é um ponto fundamental, nós precisamos destravar esses pontos, porque a economia brasileira tem um grande potencial de dinamismo, de crescimento, de integração, e isso faz com que o nosso país possa crescer em um ritmo bastante acelerado. O terceiro ponto, nós vamos falar um pouco da sustentabilidade econômica e ambiental do transporte. E, por fim, falarmos alguns itens relacionados à segurança jurídica para as empresas e para os investidores voltados à infraestrutura do nosso país. Um primeiro ponto a se constatar é que não existe país desenvolvido sem uma boa infraestrutura de transporte. Todos os países da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, todos eles só conseguiram atingir um nível de excelência, de patamar de desenvolvimento socioeconômico a partir de uma boa infraestrutura de transportes. Então, o primeiro ponto que nós colocamos de uma maneira bastante contundente nesse trabalho é que o transporte ele precisa ser resgatado em termos de percepção de sua importância. Alguns planos que foram apresentados, desenvolvidos ao longo do tempo, eles acabarão sendo deixados ao longo do caminho. Isso é muito ruim em termos de construção, porque a infraestrutura não se faz em poucos dias. É preciso identificar os projetos prioritários, constituir mecanismos de financiamento para que isso possa ser construído paulatinamente, e isso é o que vai dar dinamismo à nossa economia, além do próprio setor de transportes. Então, primeiro, nosso pleito é que o transporte seja um foco, um elemento, uma temática de um plano de Estado de longo prazo. A gente não pode mais conviver com obras que são abandonadas, com trechos que não são prioritários sendo identificados e corrigidos. Um segundo ponto, presidente, relacionado a essa questão da infraestrutura, é a questão do orçamento público. Nós estamos vivendo hoje o vale, o nível mais baixo de investimento público em transporte nos últimos 20 anos. Desde 2012, a dotação orçamentária pública vem caindo paulatinamente. E o que a gente percebe é que, à medida em que isso acontece, o nível de qualidade da nossa infraestrutura de transportes também continua decaindo. E, à medida em que isso acontece, isso gera custos para as empresas, isso penaliza a sociedade em termos de acidentes rodoviários, de perdas de vida, de incremento dos custos logísticos totais brasileiros. Alguns números para exemplificar. O custo logístico total dos Estados Unidos é a metade do nosso. O nosso já ultrapassou, a gente está com 12,3% de custo logístico em relação ao PIB. Então, é muito caro, é muito demorado, é muito ineficiente transportar no Brasil, porque a nossa infraestrutura não é boa. Um outro bom parâmetro, nós estamos convivendo com um nível, só em rodovias federais, 5 mil mortos, 71 mil acidentes por ano, e eles custam 12 bilhões de reais. Por outro lado, o investimento nas rodovias públicas federais está em torno de 5 bilhões de reais. Isso gera custos de saúde, custos previdenciários e também de desempenho do próprio setor. Um terceiro elemento é a questão da agenda de privatizações e concessões. A CNT tem, dentro da análise da sua pesquisa de rodovias, números que são bastante claros em termos de diferenciação de qualidade. Rodovias que recebem investimentos constantes, que é o caso das rodovias concedidas, elas têm um nível de qualidade absurdamente maior, e isso é um fomento ao desenvolvimento econômico. E, nesse cenário em que é difícil fazer alocação de recursos públicos, nós entendemos que é também preciso fomentar o mercado de capitais, para que as empresas, que os investidores, possam constituir fundos de investimentos,
regulamentar o mercado de debêntures para que o investidor privado também se sinta atraído a colocar seu recurso e, dessa forma, dar a sua contribuição para a melhoria da nossa infraestrutura de transporte. Dentro desse documento, então, nós listamos algumas obras prioritárias. Aquelas são apresentadas separadas por modalidade: rodoviário, aquaviário, ferroviário, aéreo, de mobilidade urbana, que é um outro entrave que nós temos, e também de terminais. O volume de investimentos não é baixo desses projetos, algo em torno de 865 bilhões de reais. Por outro lado, o não investimento ele faz com que essa conta cresça cada vez mais e que o nível de ineficiência acabe reduzindo o nosso potencial de crescimento, que é bastante grande. Alguns projetos de destaque. Em termos rodoviários, nós precisamos retomar a construção de novas rodovias, que está bastante prejudicado, como, por exemplo, BR-116, BR-153, relicitar algumas rodovias importantes, como a 262, 040 e a 381, que é a rodovia da morte no Brasil, há anos, há décadas, e ninguém resolve esse problema. Em termos de hidrovias, nós temos, presidente, o Brasil é um país muito abençoado nisso. Nós temos 41 mil quilômetros de rios potencialmente navegáveis. A gente utiliza menos da metade disso. Então, sobretudo na região norte, que é uma região bastante carente em termos de investimento, que tem um grande potencial em termos de preservação, de convivência harmônica com o setor de transportes, a gente pode crescer muito nessa área, já que na região norte os rios são as rodovias, fazem o papel das rodovias. Em termos ferroviários, é preciso dar apoio para a expansão ferroviária no Brasil, sobretudo com a construção, com a continuidade da construção da FIOL e da FICO. Os aeroportos, a gente estava conversando um pouquinho antes disso, os aeroportos tiveram um grande dinamismo a partir do processo de concessão. Existe um outro grande nicho potencial ainda inexplorado, que são os aeroportos regionais. Cidades de porte médio que têm um grande público que está represado por falta da infraestrutura. Falando um pouco do transporte urbano, nós temos a necessidade de ampliar os serviços para que o trânsito urbano fique menos intenso, então, como a construção de linhas de metrô São Paulo e Belo Horizonte, e também as plataformas logísticas que vão permitir a integração multimodal do Brasil. Falando um pouco das questões relacionadas à competitividade do setor de transportes. Um primeiro ponto é a reforma, é a manutenção ou a promoção das reformas estruturantes, sobretudo a reforma tributária. Nós sabemos que isso é um tema bastante complexo, ele é delicado, mas o nosso entendimento ele é prioritário para destravar a questão do financiamento e dos aportes privados para a promoção do emprego e da renda no setor, e também no próprio país. O setor de transportes convive com um problema relacionado à questão da desoneração da folha de pagamentos. Nem todos os setores estão sendo atendidos por ela, e ele acaba sendo um benefício precário. A cada 2, 3 anos ele precisa ser revisto, rediscutido. Isso acaba gerando uma insegurança no empresário que fica temeroso de fazer os investimentos, sobretudo notando que o setor de transportes ele é muito intensivo na contratação de mão de obra. Nós estamos falando de 2.300.000 funcionários fichados, registrados regularmente no nosso setor. Então é preciso darmos um pouco de atenção a isso. Outro ponto que é bastante sensível é a questão da segurança pública. O número de roubos de carga no Brasil caiu um pouco, mas ele ainda está num patamar bastante alto. Ele acaba gerando um prejuízo estimado de 1.300 bilhões de reais por ano. E isso, infelizmente, não está restrito apenas às rodovias. Nós temos uma volta muito forte e crescente da pirataria, sobretudo nos rios na região norte. Então, os piratas voltaram aí causando severos prejuízos. Um outro ponto que está sendo bastante falado é a questão da política de preços de combustível. Uma questão fundamental em relação a esse tema para nós é a questão da previsibilidade. Toda vez que uma empresa faz um contrato, ela estima esse valor. E na medida em que essas sucessões de aumento vão acontecendo, isso dificulta muito a renegociação dos contratos. Isso faz com que o transporte, no longo prazo, perca a sua capacidade de reinvestir em frota, em contratar e fazer a modernização da sua própria estrutura. E temos também a questão da qualidade, da qualificação da mão de obra, que é feita dentro do sistema pelo SESC-Senat,
que faz milhares de capacitações por ano, que tem milhões de atendimentos de saúde, e o Sistema S precisa de estabilidade, ele não pode temer facadas, ele precisa ter uma certa dinâmica estável, principalmente porque ele é muito eficiente em termos de formação de mão de obra, e a questão da eficiência da mão de obra brasileira ela é ponto importante para que nós possamos promover o crescimento econômico. Em termos de sustentabilidade econômica e ambiental, alguns pontos vieram para ficar. O Brasil, depois da ECO 92, acabou, então, 30 anos atrás, o Brasil já ratificou seus compromissos. Esses compromissos têm crescido ao longo do tempo e eles não irão retroceder. Então, a gente tem formalidades a cumprir e isso aumenta a nossa responsabilidade. Em termos de transporte, o ponto principal é promover a descarbonização. E isso, mais do que um desafio, é uma grande oportunidade para o país, no sentido de que nós podemos construir novas alternativas de combustíveis, em relação ao exemplo bem-sucedido, a questão do álcool, do etanol, que hoje é consolidado no Brasil. Nós temos os biocombustíveis que precisam evoluir em termos de qualidade, e esse é um novo negócio, um novo mercado que se desenvolve, pode ser desenvolvido, e isso faz com que existam possibilidades de crescimento do nosso mercado de carbono. Hoje, não emitir poluição gera capital, isso já existe, regulamentado fora do Brasil, e essa é uma boa oportunidade que nós temos para aproveitar. Em relação ao nosso transporte, é preciso construir alternativas ao rodoviário, integradas, para que a gente tenha um transporte multimodal, menos emissor, mais integrado e mais eficiente. E também existe a necessidade de modernização do licenciamento ambiental. Quando se fala que o Brasil precisa de uma carteira de projetos de infraestrutura de transporte, isso é uma verdade. A gente está sempre tentando construir boas carteiras de projeto para que eles possam ser implementados à medida que o orçamento possibilite. Em relação ao licenciamento ambiental, a gente ainda vive um dilema. Então, a média de tempo para se obter um licenciamento ambiental de uma rodovia ou de uma ferrovia, por exemplo, é acima de 5 anos. Então, às vezes, um projeto fica parado, emperrado, porque o licenciamento ambiental ele muda de um estado para outro, as regras são diferentes, tudo é muito burocrático, e a gente perde a possibilidade de prover os ganhos de uma boa infraestrutura por conta disso. E também a política de logística reversa, ela pode gerar um novo mercado voltado à questão do meio ambiente. Nós temos alguns pontos no documento relacionados à segurança jurídica para os empresários e investidores. Basicamente, nós estamos falando da criação de marcos regulatórios mais modernos, sobretudo relacionados à questão da mobilidade urbana. Existem grandes desafios ainda em termos de superação da crise provocada pela pandemia, sobretudo pelas empresas de transporte passageiro público, urbano. A demanda ainda não voltou, os custos continuam altos e a gratuidade é um grande problema que precisa ser bem equacionado. Também existe a necessidade de aprimoramento e na verdade, de aprovação do marco regulatório do transporte de carga, da BR dos Rios, que pode fomentar o desenvolvimento hidroviário no Brasil, e também a regulamentação do marco regulatório ferroviário, além da estruturação mais permanente do reporto, já que o nosso potencial, a nossa carteira de exportação agrícola, sobretudo, é bastante grande e toda ela passa pelos portos brasileiros. Em linhas gerais, presidente, essa é a síntese desse documento. Esse documento tem o grande diferencial, como foi falado pelo Dr. Wander no início de sua fala, de, além de identificar os pontos sensíveis principais para o transportador brasileiro, ele ter ouvido as principais alternativas de solução. Então, nesse trabalho, a gente condensa os principais pontos e também as medidas mais factíveis para que o Brasil possa crescer, se desenvolver, porque, afinal de contas, o transporte move o Brasil. Muito obrigado.
Obrigada ao diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, Bruno Batista. E agora o presidente do Sistema CNT, Vander Costa, fará a entrega da publicação O Transporte Móvel Brasil, Propostas da CNT ao País, ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E o presidente Vander Costa agora entrega também a publicação ao candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Esse trabalho também será entregue pela Confederação Nacional do Transporte a todos os candidatos à presidência da República no pleito eleitoral de 2022. E, em seguida, ela estará disponível também para download no site da Confederação Nacional do Transporte, cnt.org.br. Então, eu passo a palavra agora a Aloísio Mercadante, coordenador do Programa de Governo da Frente Ampla Vamos Todos Juntos pelo Brasil. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Queria inicialmente saudar... Eu posso ir para lá. Queria saudar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, uma aliança improvável, mas imprescindível ao Brasil. São dois homens públicos de larga experiência. É uma atitude de despojamento, de compromisso democrático, num momento tão fundamental como o valor para a sociedade brasileira, e com duas experiências diferentes de governo que se somam, que se fortalecem e que eu diria que são decisivas para nós superarmos a grave herança que nós teremos pela frente. Queria saudar o presidente da CNT, Vander Costa, agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho, ao ex-presidente Clésio Andrade, um parceiro histórico do Estado brasileiro no setor do transporte, que eu acho que todos aqui e o Brasil reconhecem. Saudar Anderson Adalto, ex-ministro do Transporte, e Maurício Muniz, ex-secretário executivo do PAC, que tem contribuído muito para o nosso trabalho. Saudar a nossa presidenta nacional do PT, e tem muito a ver com essa agenda, não só como deputada, mas como também chefe da Casa Civil. Ela enfrentou algumas pedreiras, como a Lei dos Portos, que deu avanços extraordinários para o nosso país. Queria saudar Alexandre Silveira, senador da República, e que hoje está junto nessa aliança tão importante para o Brasil, nosso deputado Paulo Teixeira. Em nome dos dois, saudaria todos os demais deputados, não sem deixar de mencionar Paulo Delgado, ex-deputado comigo em 90. Eu, Paulo Delgado e o Bolsonaro chegamos juntos em 90. Cada um foi para um canto, mas o melhor dessa experiência está nesse plenário aqui. Queria, com isso, saudar todos os demais presidentes de confederações, federações. Eu vou ser muito breve, mas eu achei muito qualificada a exposição, Bruno. Agora, diferente de outras candidaturas, nós temos um programa de governo que está sendo verdadeiramente discutido por um presidente que deverá governar o país nos próximos meses. Então, nós fizemos uma plataforma na internet e recebemos cerca de 15 mil propostas, que estão sendo analisadas, vão ser classificadas, e uma parte vai para o nosso programa. Nós só temos um documento de diretrizes, mas tudo será encaminhado às equipes de transição. Então, nós temos grande interesse nessas propostas e cerca de 100 propostas que nós já recebemos de entidades nacionais como essa que foi feita aqui. Agora, você vai ser convidado para sentar com a nossa equipe técnica e nós vamos fazer um espancamento da sua proposta. Não é só uma apresentação e uma resposta rápida, né? Porque se a gente não for a fundo, a gente não constrói. É muito fácil dizer que nós estamos todos, e depois chega no governo, não é o que acontece. Então, vamos aprofundar essa discussão técnica e depois oferecer ao presidente para tomar as decisões que forem compatíveis. Mas eu queria aqui destacar algumas coisas, parabenizando a qualidade do trabalho. Nossos 13 anos de governo, transporte e logística foi absolutamente prioridade do governo. Quando a gente olha o Plano de Aceleração do Crescimento e o PIS, e o PIO, que foi o nosso instrumento das concessões, nós tivemos uma taxa de investimento que cresceu de 16,6% em 2003 para 19,9% em 2014.
E o Estado brasileiro teve um esforço gigantesco para acelerar o crescimento do investimento público. Os recursos dos investimentos do governo federal triplicaram nesse período. Se a gente analisar em relação a valores de 2021, pelo orçamento, nós tínhamos, em 2007, primeiro ano do PAC, 50 bilhões de reais, em 2014, 120 bilhões de reais. O PAC executou, em média, 21 bilhões de reais ao ano de investimento em logística. E destinamos 173 bilhões de reais para a mobilidade. E é interessante falar disso numa capital como Brasília, em que os 50 anos em 5 do plano de metas tinha um modal de transporte no coração da proposta. A própria construção de Brasília, a rodoviária, é um símbolo desse salto extraordinário da indústria, onde a indústria automotiva era a indústria da indústria que mais relações interindustriais tem. Então, nós demos continuidade ao que tem de melhor da nossa história. Bom, nós definimos os investimentos em logística, está nas nossas diretrizes, ampliação da infraestrutura logística, transporte social e urbana, como uma das prioridades de investimento público. Sem o que nós não vamos ter competitividade, nós precisamos aumentar a produtividade da economia brasileira e nós precisamos alavancar o investimento privado a partir da logística e da infraestrutura. Sobre o primeiro tema aqui, concessões. O governo Fernando Henrique Cardoso deu uma grande contribuição. Fez concessões em 5 rodovias, 856 quilômetros. O governo Lula fez 8 rodovias, 3.304 quilômetros. O governo Dilma, 8 rodovias, 5.362 quilômetros. O governo Temer, 1 rodovia, 473 quilômetros. Então, vocês vejam que o nosso governo fez 10 vezes mais que o governo Fernando Henrique Cardoso, que teve uma contribuição importante, e 20 vezes mais que o governo Temer. E, em relação ao Bolsonaro, nós tivemos 3 vezes mais concessões nas rodovias do que 3.143, e vários desenhos estavam prontos. E melhoramos o padrão da concessão, que era mais investimento e menor tarifa. E que era isso que nós precisávamos para poder modernizar e dar competitividade à economia. Em relação às ferrovias que foram mencionadas, eu quero lembrar que no trecho norte-sul deixamos o trecho central para que fosse executado 93% das obras. E na FIOL, nós fizemos 75% para que fosse licitado o trecho 1. Nós, portanto, melhoramos e avançamos no desenho de um novo marco, que hoje é uma demanda que tramita no Congresso de gestão e de concessão do setor ferroviário. Nos aeroportos, só quero lembrar que, quando o presidente Lula entrou, nós tínhamos 30 milhões de passageiros. Chegamos a 100 milhões de passageiros. E todos esses aeroportos modernos que nós andamos no Brasil hoje foram reformados nos governos do PT. Hoje, nós temos em torno de 60 milhões de passagens depois de toda a demanda reprimida da pandemia. O povo não tem renda e os custos são absolutamente abusivos, e o Lula precisa voltar para o povo poder voltar a viajar de avião, porque está absolutamente excluído, né, de um tempo em que o aeroporto tinha virado uma rodoviária. Em relação aos portos, a presidenta Gleisi fez uma luta, toda essa coragem que é característica, decisiva para a lei dos portos. E nós conseguimos, com isso, avançar nos DUPs, nos terminais privados, nos arrendamentos, que era um passo fundamental para ganhar competitividade na estrutura portuária do país. Em relação aos investimentos públicos e privados em infraestrutura de transporte, o item 3, Bruno, eu quero só lembrar que nós fizemos, e aqui tem um ponto fundamental, nós estamos vivendo uma grande liquidez internacional. O volume de dólares na economia mundial, depois da pandemia e da guerra, dobrou em 2 anos. Tem muito dinheiro circulando, tem uma inflação e tem uma certa estagnação na economia mundial. Mas há uma mudança geopolítica. O Brasil pode ser uma grande plataforma para atrair investimentos. E atraindo investimentos externos, nós vamos apreciar o câmbio, reduzir os juros, reduzir a inflação, e porque o mundo vai querer diminuir a sua dependência em relação à Ásia. E nós podemos ser essa alternativa para a União Europeia, para os Estados Unidos, de um porto seguro de modernização, e a infraestrutura é fundamental. Nós já tínhamos feito uma lei de debêntures para melhorar o financiamento de longo prazo, mudamos o arcabouço das garantias, que eu acho que é uma solução muito decisiva. O BNDES, ele pode, por exemplo, fazer concessão
trazer financiamento privado e dar garantia. Você não precisa alavancar recursos públicos para financiar, ainda que o BNDES deva continuar financiando projetos importantes. Mas esse sistema de garantia é o que o BID está usando, o que vários bancos multilaterais hoje utilizam. E nós estamos trabalhando fortemente, inclusive, para que o banco possa trabalhar mais a questão das micro, pequenas e médias empresas. E fortalecemos fortemente o mercado de capitais, e nós estamos, como eu estou dizendo, analisando que nós temos uma grande oportunidade num cenário de risco e de dificuldades, mas o Brasil está muito bem posicionado, porque tem alimentos, porque tem minério, porque tem matéria-prima, porque tem terra, porque tem água, e porque há essa demanda de repensar o sistema de dependência da globalização. Em relação à desoneração da folha de pagamento, nós somos totalmente favoráveis ao objetivo. Por quê? Porque o emprego tem que ser uma prioridade no país que tem 10 milhões de desempregados e metade da força de trabalho fora do mercado formal de trabalho sem direitos. Agora, para que a gente desonere a folha, nós precisamos de uma reforma tributária. Nós precisamos reduzir os impostos indiretos, que são 49% da estrutura de impostos no Brasil. Na OCDE são 32%, nos Estados Unidos 17%. E é essa estrutura que gera regressividade. O país cobra mais imposto de quem tem baixa renda do que quem deveria pagar os impostos devidos. E para reduzir os impostos indiretos, inclusive a folha, nós precisamos de impostos diretos sobre a renda e o patrimônio. Nós vamos ter que encarar essa discussão para aumentar a competitividade da economia, gerar oportunidades de emprego e manter a carga tributária que ela é necessária nesse momento que nós estamos atravessando. A segurança pública de passageiros e de transportes, principalmente o roubo de carga, essas quadrilhas organizadas, eu fiz uns trabalhos na Casa Civil, nós tínhamos um volume de roubos de carga que chegava a R$1,5 bilhão por ano, é uma coisa absurda. Então, esse é um tema que nós temos que trabalhar fortemente em parceria com vocês para reorganizar e dar segurança, porque isso reduz o custo e aumenta a eficiência da economia como um todo. Na política nacional de mobilidade urbana para o transporte de passageiros, nós estamos no risco de uma desestruturação do sistema de transporte coletivo urbano. Nós temos um trabalho de milícias, de lavagem de dinheiro, de desorganização do sistema, os municípios não têm capacidade de suportar a demanda, e a opção é reduzir frota, encarecer tarifa e tirar o povo do transporte coletivo. Então, esse é um tema, Bruno, que nós queremos debruçar e analisar de forma muito decisiva, tanto melhorando o financiamento, como repensando o modelo de apoio, mas analisando também um tema que não foi tratado aqui, que é a Petrobras. Porque foi a Petrobras pública que descobriu o pré-sal, a maior descoberta de petróleo do século XXI. E um país que descobriu essas reservas tem que transformar isso num instrumento de competitividade sistêmica, de preços acessíveis. Como é que você dolariza os combustíveis depois de descobrir reservas desse tamanho? Como é que a Petrobras hoje compra 15 plataformas, nenhuma vai ser feita no Brasil? Então, nós precisamos repensar a Petrobras para poder fazer uma oferta de combustíveis, como diz o presidente, abrasileirar os preços e permitir que a indústria, o transporte coletivo, a economia possa crescer. Nós não estamos aqui com os transportadores autônomos, mas eles estão pagando R$2 acima da gasolina, era metade do preço da gasolina, e nós, na época que você era presidente, Clésio, da CNT, era metade. Hoje está acima do preço da gasolina, encarecendo toda a estrutura e gerando essa pressão sobre alimentos, sobre toda a inflação na economia. Sobre o reporte, portos e ferrovias, eu queria, então, concluir dizendo que o reporte foi uma iniciativa do nosso governo, depois nós lutamos para renovar, o governo vetou, o Congresso derrubou o veto, então nós estamos de acordo, porque é um instrumento fundamental para continuar modernizando o país, e aqui também cito a presidenta Gleisi, que trabalhou por isso. Em relação ao meio ambiente, os governos do PT foram os governos que mais contribuíram na história da humanidade para reduzir emissões de carbono. Ao combater o desmatamento da Amazônia, nós trouxemos de 27 mil quilômetros por ano para 4 mil quilômetros. E antecipamos as metas voluntárias que o presidente Lula liderou nas conferências internacionais. Hoje, a crise climática só não vê quem não quer. A Europa está enterrando 1.000 pessoas por uma onda de calor. Se o Brasil quiser sair dessa condição de pária da diplomacia e voltar no centro da política internacional, o interruptor é combater o desmatamento e é ter uma política de sustentabilidade ambiental. O mundo precisa da Amazônia. Agora, nós temos que cobrar do mundo que dê uma contrapartida para as 25 milhões de pessoas que vivem lá.
E para acelerar e para poder ligar esse interruptor, a liderança política que tem credibilidade, autoridade, história para fazer isso é o presidente Lula. E se nós mudarmos a inserção na questão ambiental, nós vamos atrair investimentos, nós vamos atrair capital, nós vamos ganhar credibilidade e abrir portas para muitas oportunidades no Brasil. Então, a transição energética, a economia de baixo carbono, dou exemplo da agricultura. Vamos pegar o estado do Mato Grosso. Você tem 11 milhões de hectares de agricultura e tem 23 milhões de hectares de pasto degradado. Desses 23, 11 milhões são agricultáveis. Se nós tivermos um plano safra que dê um estímulo na taxa de juros para que o produtor transforme o pasto em área agricultável, ele vai ter uma valorização patrimonial, porque a terra vai valer muito mais. E você pode vincular esse financiamento a uma agricultura de sequestro de carbono, porque você já tem tecnologia em Embrapa para fazer isso. Com isso, não só o combate à Amazônia, mas também na agricultura, na transição energética, o hidrogênio verde. O Brasil é o país que tem mais potencial para liderar essa revolução energética, como já está muito forte na eólica e no solar, que foram iniciadas no governo Lula. Eu já falei demais. Em relação ao Sistema S, eu não vou nem falar nada, presidente, porque quem estudou no Senai, defendeu esse sistema e sabe a importância para valorizar a classe trabalhadora, foi quem viveu e chegou onde chegou, porque teve no Sistema S, é o presidente Lula. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra e nós vamos sentar depois para discutir. Obrigada, Luiz Mercadante. Eu passo agora a palavra ao candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o presidente da CNT, Wander Costa, o presidente Lula, Aloysio Mercadante, o senador Alexandre, o sempre senador Clésio, o vice-presidente da CNT, o Flávio Benatti, ministro Anderson, Gleisi, amigas e amigos. Duas palavras telegráficas aqui. A primeira, destacar a importância... Foi só susto. Sorte. A primeira é a importância da sociedade civil organizada. Como é importante esta casa, a CNT. Aliás, presidente Wander, multimodal, ela é por terra, mar e ar, né? Pega todos os modais de transporte, um setor estratégico para o desenvolvimento nacional. E como ela pode ser parceira do Estado brasileiro e do país. Veja essa beleza desse trabalho. Aliás, a CNT tem o SEST, tem o SENAT e ainda tem o Instituto de Transporte e Logística, que é um instituto de estudos e de pesquisa, e, portanto, um grande parceiro do desenvolvimento. Aliás, quero lembrar aqui, Wander, com muito carinho, falando do SEST e do SENAT, do ex-amigo querido, o Denizar Arneiro. Eu fui deputado federal junto com ele e acompanhei muito a luta dele pelo SEST e SENAT como deputado pelo Rio de Janeiro, lá por Barra Mansa, ele que é, acho que era Sideral, né? A empresa de transporte do Denizar. Mas dizer da importância da Confederação Nacional de Transporte, que entregou aqui uma verdadeira agenda de competitividade, infraestrutura, e mostrou a importância para o desenvolvimento. São Paulo, que tem uma população maior que a Argentina, acabou de sair um ranqueamento dos estados ou subestados nacionais, rodovia duplicada por quilômetro quadrado. Primeiro lugar do mundo, Alemanha. Segundo, Espanha. Terceiro, o estado de São Paulo. É o terceiro do mundo em rodovias duplicadas por quilômetro quadrado. Então, uma boa infraestrutura e logística, ela faz toda a diferença. Aqui se falou de educação, da agenda de competitividade, custo do dinheiro, de capital,
crédito, se falou de desburocratização, né, de simplificação tributária, enfim, uma verdadeira agenda de competitividade. E a outra, destacar a experiência, a liderança do presidente Lula. No período dos 8 anos do presidente Lula, o Brasil cresceu, em média, 4% ao ano a economia. Em 2010, 7,5%. E ainda teve no seu período a crise do Lehman Brothers. Cresceu 4%, sem inflação, praticamente. E, do ponto de vista fiscal, recebeu o governo com 60% de dívida sobre o PIB e passou o governo com 40% da dívida sobre o PIB, com rigor fiscal enorme. E o presidente Lula tem destacado 3 palavras: credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Eu não tenho dúvida, o Brasil vai voltar a crescer e esse setor estratégico do desenvolvimento brasileiro terá aí um papel central, será o motor desse desenvolvimento. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Lá em São Paulo, a gente era bons parceiros lá, do Flávio Benatti, do Taiguara, né? Do Taiguara, do seu pai, de todo o pessoal lá da Federação do Transporte. Um abraço muito fraterno. Muito obrigado. Agradecemos ao candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E agora eu convido o candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentará seus planos e compromissos com o setor de transporte brasileiro para os próximos anos. Obrigado. Meu caro Vander Costa, presidente da CNT, meu caro amigo Clésio Andrade, ex-presidente da CNT, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os empresários das federações do transporte aqui presentes. Quero cumprimentar também todos os empresários de todos os modais de transportes aqui presentes. Meu caro companheiro Antônio Sadalto, meu primeiro-ministro do transporte, meu caro Aloysio Mercadante, meu caro Alexandre Silveira, que no meu governo foi diretor do DENIT em Minas Gerais. Eu só fiquei sabendo depois que eu deixei a presidência. Meu companheiro Paulo Teixeira, eu quero citar o Paulo Teixeira, porque o Paulo Teixeira faz um bom tempo que ele tem pedido para que eu aceitasse o convite para vir aqui nesse debate. Minha companheira Gleice Hoffmann, presidenta do PT, meu caro companheiro Alckmin. É importante vocês lembrarem que o Alckmin, nós já estamos andando junto há uns 3 meses, ele acaba de fazer aqui na CNT o mais longo discurso que eu já vi o Alckmin fazer. Eu era presidente, eu ia a São Paulo inaugurar coisas com o Alckmin, eu acho que ele nunca falou mais que 3 minutos. E aí sobrava tempo para eu falar aí os meus 40 ou 50 minutos. E quero cumprimentar um companheiro que está aqui, o nosso companheiro Maurício Muniz, que possivelmente seja a pessoa que mais entenda de PAC no Brasil, porque foi o secretário executivo no meu governo e no governo da Dilma. Bem, meus amigos, eu penso que tem uma novidade aqui, meu caro Vander, que é a compreensão de que o Brasil retrocedeu. Eu confesso a vocês, eu estava dizendo hoje no encontro do SBPC, que quando eu deixei a presidência da República, eu imaginava que 10 anos depois, sobretudo no ano em que o Brasil estivesse completando 200 anos de independência, que o Brasil estaria consagrado entre a 6ª ou a 5ª economia mundial. Eu sonhava com isso, acreditava nisso, e eu dou sempre como exemplo que quando eu deixei a presidência, a gente vendia 3.800.000 carros por ano, e agora estamos vendendo simplesmente algo, metade do que vendíamos naquela época.
numa demonstração de que o país andou para trás porque alguém trabalhou para esse país andar para trás. Eu lembro o sonho que eu tive com a indústria naval nesse país. Quando assumi a presidência da República, nós não tínhamos mais que 3.000 e poucos trabalhadores na indústria naval, que na década de 70 já tinha tido 50.000 trabalhadores. Nós resolvemos recompor a construção de estaleiros em vários estados brasileiros e chegamos a ter, quando eu deixei a presidência, ou melhor, quando a Dilma deixou a presidência, nós tínhamos praticamente 83.000 trabalhadores nos estaleiros. Numa demonstração de que nós estávamos querendo, primeiro, não ter déficit de transporte nas nossas exportações e nas nossas importações. E que, segundo, a gente tinha e tem uma costa marítima exuberante de 8.000 quilômetros e que é preciso a gente recuperar a navegação de cabotagem para que a gente possa facilitar o escoamento da produção das regiões mais ricas do nosso país. E todos esses sonhos, eles foram sendo destruídos. Vocês não imaginam o sonho que eu tinha com as ferrovias. Vocês não imaginam quantas reuniões e quantas brigas que eu fazia sobre a famosa Transnordestina, que a gente sonhava ligar o porto de Pecém ao porto de Suape, passando por Eliseu Martins, no Piauí, e fazer uma ferrovia envolvendo 3 estados importantes. E só para vocês terem ideia, eu chegou ao momento algo em que eu fazia reuniões com o governador do Ceará, seja o Lúcio Alcântara ou o Cid Gomes, com o Eduardo Campos de Pernambuco, com o Wellington do Piauí, e eu juntava todos os ministros que tinham relação com a estrada para ver se a gente conseguia resolver os entraves que apareciam todo santo dia. Era impressionante como todo santo dia alguém criava um embaraço e aquela rodovia não andava, e ela não ficou pronta até hoje. E o projeto original foi mudado porque o dono da ferrovia não quis fazer a ferrovia ligando o Pecém a Suape, ele quer fazer apenas ligando ao porto de Pecém, porque é lá que ele tem mais interesse econômico. Ou seja, que o projeto nacional que a gente tinha pensado e construído e financiado do BNDES simplesmente não foi levado em conta. Agora, graças a Deus, o governador de Pernambuco resolveu, por conta própria, assumir a responsabilidade de construir até o porto de Suape, para que a gente tenha mais facilidade de escoamento da produção. Eu imaginava que a gente tivesse feito já mais rapidamente a ferrovia leste-oeste lá na Bahia. Eu lembro que eu fui lançar o projeto da ferrovia junto com o projeto, sabe, de produção de cacau, de produção de óleo de dendê para fazer biodiesel. Eu lembro do sonho que eu tinha com biodiesel e com etanol. O Alckmin testemunha o que acontecia nesse país em 2007, 2008, 2009, a quantidade de empresários japoneses que vinham para o Brasil preocupados com a produção de etanol, a nossa briga para fazer com que a indústria automobilística aceitasse colocar 100% de álcool, 50% da quantidade. Já estava provado que você poderia manusear o motor do carro de qualquer quantidade de óleo. Eu alimentei o sonho de que o Brasil seria um grande exportador de biodiesel para o mundo. Sonhei, eu fui inaugurar uma plantação de palma no estado do Pará, mais de 3.000 hectares de terra plantada entre Portugal e o Brasil, para que a gente pudesse exportar biodiesel. E a gente ainda hoje percebe que a gente não está utilizando a quantidade de biodiesel que a gente poderia utilizar. Lamentavelmente, a gente não conseguiu fazer os avanços que a gente pensava em fazer. A indústria naval acabou, a ferrovia andou menos do que deveria andar, as rodovias, pelos mapas da construção, andaram menos do que deveria andar, e nós vamos ter que começar, não tudo de novo, mas vamos ter que começar como se fosse um posto de gasolina. O país está sob nova administração. E falo isso com muito orgulho, porque vocês vão ter uma surpresa nesse país. Primeiro, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu não acredito que a gente consiga fazer tudo o que a gente tem que fazer
se não tiver as 3 palavras que eu acho mágica para um gestor público: credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Primeiro, porque as pessoas que compõem a sociedade têm que acreditar naquilo que o governante está falando. Segundo, que as pessoas têm que ter certeza de que há estabilidade política, estabilidade econômica e estabilidade jurídica para que as coisas que sejam discutidas possam acontecer. E quarto, você não pode ser pego de surpresa a cada dia que você levanta com a notícia diferente daquilo que foi acordado. Por isso que eu considero essas 3 palavras mágicas. E quero dizer para vocês, o Brasil, pela primeira vez na história do Brasil, eu vou repetir esse chavão, sabe? Pela primeira vez na história do Brasil, vocês têm a possibilidade de ter dirigindo esse país 2 das mais belas experiências da administração desse país. Um homem que administrou o Estado mais rico e mais populoso da nação por 24 anos, e por 16 anos, e ainda de sobra foi vice 6 anos. Tá? Então é uma experiência acumulada de 16 anos de gestão de São Paulo, junto com a gestão de um presidente que teve o privilégio de viver o melhor momento de crescimento e de inclusão social nesse país. Essas 2 experiências estão se juntando. E o gesto que eu fiz ao Alckmin, e o gesto que o Alckmin fez aceitando o gesto que eu fiz para ele, é a demonstração de que tanto ele como eu estamos dispostos a não cometer erro nesse país. E a não excluir ninguém da participação, da discussão, da elaboração e da execução das coisas que esse país tem que ser feito. Lamentavelmente, nós ainda temos entraves tributários. Eu não tinha nem barba ainda quando qualquer discussão que se fazia, se falava de política tributária alta. Eu teve um tempo que sonhei, Clésio. Eu, em abril de 2007, eu levei ao Congresso Nacional uma proposta de política tributária. Alexandre, uma proposta de política tributária construída, primeiro, com todos os presidentes de federações de indústria desse país. Segundo, com todas as lideranças políticas do Congresso Nacional. Depois, com todos os partidos políticos e mais com as centrais sindicais. Quando eu entreguei esse projeto de reforma tributária no Congresso Nacional, e mais ainda com 27 governadores do Estado, quando eu levei a proposta de política tributária para o Congresso Nacional, eu achei que ia ser votada como aquelas votações de prestação de conta no sindicato. Quem é a favor fica como está, quem é contra levanta a mão. Ou seja, a verdade é que quando se escolheu o relator, que foi o Sandro Mabel, a política tributária não andou. E até hoje não aconteceu nada com a política tributária. Eu não sei se a gente tem que continuar falando em reforma tributária, que é uma coisa muito complexa. Quem sabe a gente pega os pontos cruciais e, ponto por ponto, a gente consiga fazer com que aconteça no Brasil um modelo de tributação que a gente possa satisfazer a todas as pessoas, tanto a quem produz como a quem consome, para que a gente deixe de utilizar a política tributária como um pretexto sempre para a gente não fazer as coisas. A segunda coisa que nós temos que fazer é tentar fazer com que o projeto atenda os interesses da nação. Eu estou aqui numa reunião com empresários. E eu disse ao Wander se em algum momento a gente vai ter que sentar para a gente discutir nessa reunião chique de empresários do sistema de transporte brasileiro, nós vamos ter que discutir a questão dos motoristas autônomos. Como é que a gente os convida a participar desse processo de crescimento e de enriquecimento, sabe, em igualdade de condições, para que eles se sintam co-participantes disso. E eu acho que vocês terão, pela primeira vez, 2 pessoas na presidência. Primeiro, que gostam de conversar. Eu a gosto. Eu dou uma boiada para não entrar numa conversa, mas dou 10 boiadas para não sair dessa conversa. E nós vamos ter que encontrar, nós não temos muito tempo. Eu não precisaria estar voltando a ser candidato a presidente da República. Clédio, você é um homem que faz pesquisa. E toda pesquisa que você faz, aparece o Lula como o melhor presidente da história desse país.
eu então poderia ficar, sabe, tirando proveito dos louros que a sociedade brasileira me deu. Mas eu não posso compreender como é que esse país continua pequeno, sabe, no século XXI. Como é que esse país deixa de crescer e regride, um país que era a menina dos olhos de todo o planeta Terra. Nunca esse país foi respeitado na América Latina, na América do Sul, na África, na China, na Rússia, na Índia, na Alemanha, na França, na Itália. Ou seja, esse país era quase como se fosse um motivo de orgulho, sabe, na sua relação internacional. Vocês se lembram que quando nós chegamos à presidência, a gente tinha um fluxo na balança comercial de menos de 100 bilhões de dólares. Vocês se lembram que quando nós alcançamos 100 bilhões de dólares, o Furlan colocou um contêiner pendurado num trator lá na frente do Ministério. Pois bem, nós chegamos a um fluxo comercial de 482 bilhões no nosso governo e quase 506 bilhões no governo da Dilma. E agora a gente regrediu. O mundo está comprando menos e nós estamos vendendo menos. Nós que tínhamos um PIB industrial de 30% do PIB era industrial, nós caímos para 11% e agora estamos chegando possivelmente a menos que 10%. E a indústria automobilística, que significava 23% do PIB industrial, vai chegar agora, Luiz Mercadante, a apenas 7%. Ora, como é que pode um país que tem 220 milhões de habitantes, que tem fronteira com quase todos os países da América do Sul, fronteira seca, um país que tem um potencial extraordinário de exportar para essas regiões manufaturados, coisas com valor agregado, um país que tem um continente africano à nossa inteira disposição, porque a fronteira nossa com a África é o Oceano Atlântico. E a gente fica paralisado. Eu, quando eu chamei o Furlan para ser ministro da Indústria e Comércio, eu falei, Furlan, eu não quero um ministro burocrata, eu quero um mascate. A ideia de mascate que eu tinha era aquele cidadão que chegava na casa da gente com uma sacola com um monte de pano embaixo do braço, batendo palmo, enganava a mãe da gente e vendia uma peça de pano. Eu falava, eu quero você assim. Eu quero que você viaje o mundo vendendo as coisas que esse país produz. Vendendo sapato, vendendo meia, vendendo roupa, vendendo terno, vendendo carro, vendendo tudo. Não é apenas vender minério de ferro. Não é apenas tirar o nosso minério e exportar sem que a gente deixe nenhum produto com valor agregado aqui dentro. Eu fui com o Roger inaugurar a pedra fundamental de uma ferrovia ligando Marabá ao Porto de Belém. Cavamos um buraco, enfiamos o projeto, cobrimos o buraco, eu virei as costas, não aconteceu nada. Ele morreu e eu acho que está lá ainda, nós vamos ter que retirar aquilo para tentar reconstruir. Então eu quero dizer para vocês, eu quero que você, Wander, guarde isso, porque vocês terão 2 pessoas governando esse país com a disposição de fazer em 4 anos, possivelmente mais do que se pudesse fazer em 10, 15 ou 20 anos. Porque o Brasil não pode esperar. Nós temos, inclusive, que tirar proveito da chamada crise internacional para que a gente coloque o Brasil como solução para quem está em crise. A China está em crise com os Estados Unidos, vamos nos colocar à disposição da China para enfrentar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em crise, vamos nos colocar ao lado dos Estados Unidos para enfrentar a China. Ou seja, o Brasil tem que tirar proveito do seu potencial. O Brasil tem que tirar proveito de ser um país que não tem contencioso internacional, para que a gente produza, escoa essa produção e para que a gente possa transformar esse país rico. Termino dizendo para vocês, o Estado tem um papel preponderante. Eu não defendo o Estado empresário, eu defendo o Estado indutor. E para a gente saber que o Estado tem que induzir, quando houve a quebra do Lehman Brothers, quem interveio, você viu como eu estou chique, falei a palavra interveio. Em outro tempo eu falava interviu. Então, quem interveio para que a gente consertasse
foi o governo americano. Se ele não colocasse trilhões e trilhões de dólares, não teria resolvido a quebra do sistema financeiro. Quando houve a crise da pandemia do Covid, quem é que resolveu o problema? É o Estado. Porque se o Estado não entra, não tem solução. E o dinheiro que não existia apareceu. Ora, se nós quisermos fazer com que esse país tenha a infraestrutura que ele precisa para dar o salto de qualidade que todos nós sonhamos, nós temos que fazer o dinheiro aparecer. E o dinheiro existe. Eu posso dizer para vocês que o dinheiro existe. O dinheiro, o tesouro tem dinheiro. Acontece que burocrata, tesoureiro pode ser de clube de futebol, de sindicato ou da associação de catador de lagartixa. Tesoureiro tem o hábito de sentar em cima do dinheiro e dizer que não tem dinheiro para nada. Ele adora dizer que tem dinheiro em caixa. E para mim, dinheiro em caixa é bom, transformado em obra, transformado em rodovia, em ferrovia, em portos, transformado em aeroportos, transformado em empregos. É esse que é, sabe, o caixa bom, e é isso que nós vamos fazer nesse país. Esperem que vocês vão ter grandes e boas surpresas com o que vai acontecer nos próximos 4 anos no Brasil. Obrigado, Wander. O Sistema CNT agradece aos senhores candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin pela participação neste 5º Fórum CNT de Debates, Diálogo com os Presidenciáveis. Agradecemos a participação de todos que acompanharam este evento presencialmente, a quem esteve conosco no canal da CNT no YouTube. A gente convida a todos a acompanharem nas redes sociais da Confederação Nacional do Transporte as informações sobre as próximas edições deste evento e os temas mais importantes do transporte e da logística no Brasil. Uma excelente noite a todos e até a próxima.